noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês para continuarmos esse nosso ciclo de conferências em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante polêmico e muito interessante para nós discutirmos aqui em todas as visões do mundo, que é o famoso conceito, do céu e inferno. O famoso conceito do bem e do mal, do Deus e do demônio. Ou seja, como surgiu e de onde surgiu a dualidade no mundo. Essa visão dual. Então, o homem, desde a mais tenra idade, a humanidade, não tinha muito conhecimento sobre a sua própria essência, sobre a sua própria natureza, sobre a Terra, sobre o universo, sobre as galáxias, sobre as estrelas. No mundo muito primitivo, o homem sempre procurou querer entender tudo que estava à sua volta e a sua própria razão de existir neste mundo. É óbvio que quando ele se deparava com o Sol, se deparava com a Lua, com todas as forças da natureza, na sua humilde ignorância, na tenra juventude da humanidade, o homem tinha pouco conhecimento para tentar entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E mesmo hoje, na maturidade de nossa humanidade, com toda a nossa ciência desenvolvida, o homem malemar saiu do planeta Terra para vislumbrar essa imensidão do universo que nos cerca. É óbvio que esses povos antigos tentavam explicar muitas coisas à sua maneira, da sua forma de ver e de entender e de compreender o mundo na sua primitividade. Os filósofos de todos os povos, os filósofos mesopotâmios, os filósofos persas, os místicos persas, os filósofos gregos, os místicos gregos pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos, os atomistas, os geômetras gregos. E o importante entendermos que a nossa visão de mundo ocidental, a nossa filosofia de ver o mundo ocidental tem uma origem grega. E a religião judaico-cristã, é muito importante que se diga, que naquele Oriente Médio, a cultura dominante, o pensamento dominante era o pensamento grego. Tá? Era uma das filosofias mais desenvolvidas em termos de escrita, em termos de matemática, Era uma cultura muito desenvolvida, todas as formas arquitetônicas gregas. Você vê que toda a arquitetura romana, toda a arquitetura que existe lá, é toda uma chupação dos gregos. Os gregos é que foram os grandes pensadores, os grandes matemáticos, os fundadores de bases filosóficas e de uma escrita praticamente mais ampla. Até o próprio Evangelho de Jesus foi escrito em grego, ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Então, essa forma de pensar o mundo, de tentar entender o mundo de uma forma mais sofisticada, começa a surgir desses pensadores. Então, é muito óbvio, que muitos povos faziam a seguinte pergunta: quem criou tudo isso? De onde veio tudo isso? Essa é a pergunta óbvia e principal de qualquer cultura que comece a pensar, que comece a raciocinar. Ok? As pessoas veem todos os dias, animais nascerem, crianças nascerem, o nascimento, o surgimento, as coisas começando, as coisas sendo criadas. Então é óbvio que os antigos pensavam que, de alguma forma, alguém ou algo, ou alguma inteligência, um ser muito poderoso, criou tudo isso. Criou o céu, as estrelas, o sol, a lua, a terra, a água, os rios, os lagos, os peixes, as plantas, os animais. Então, o mito da criação, para responder a pergunta quem criou, veja bem, os antigos não sabiam quem criou, ou o que criou, ou quem criou, o que era o que criou. Então eles usam um termo, uma palavra, que na nossa cultura, Deus. Mas veja bem, quando você diz essa palavra não explica absolutamente nada.
Você dizer que foi Deus que criou o mundo, não explica, porque ninguém define ou sabe nada a respeito de quem é esse cara chamado Deus. O que é Deus? Aí vem um monte de pergunta: Deus é uma pessoa? Deus é um indivíduo? Onde ele está? Ele é homem ou mulher? Macho ou fêmea? Né? Onde ele se encontra hoje? Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? É uma pergunta muito interessante de se fazer, né? Na metáfora do mundo. Muito bem. Então, essa é uma visão que os antigos tinham da coisa. Então eles criou uma figura super poderosa, uma figura transcendente, que criou o mundo de alguma maneira. Então, agora o que vai acontecer? Todas as culturas na Terra, as culturas que surgiram pelo planeta, pelo mundo, cada uma de cultura criou o seu próprio mito da criação. Ok? Então, existem muitos deuses, criador do céu e da terra. E esses deuses é de acordo com cada povo, né? Cada povo, cada cultura criava um deus, diferente um do outro até. Uns adoravam o deus Sol, né? O Sol era de grande divindade. Eles não pensavam o Sol, o Deus como uma pessoa, como um indivíduo. É aquele que dava vida, aquele que fornecia a vida, que fazia crescer as plantas, que sem ele tudo era trevas, tudo era escuridão. Não tinha calor, tudo era frio, então não existiria vida. Era muito fácil de perceber que o Sol era a grande força geradora de toda a vida. Então muitos povos, como os povos maias viam o Sol como, né? E muitos outros povos, o Egito então tinha uma adoração ao Sol, e muitos outros povos do mundo adoravam o Sol como um grande Deus, como um Deus da vida, né? Os hindus têm a sua visão de Deus, né? Ok? As 4 grandes religiões, os taoístas, né? O taoísmo na China tem sua visão de Deus, né? O judaísmo, né? Vai ter sua visão de Deus. O islamismo, né? Vai ter a sua visão, o seu modelo de Deus. O budismo também vai ter a sua visão, né? Falando das grandes religiões do mundo. Ok? Nós vamos tentar ver o mito da criação. Como é que é interessante? Porque às vezes muitas culturas acabam copiando os mitos de outras culturas e acabam achando que é um mito próprio, que é uma visão própria, que é o Deus próprio. É muito engraçado, né? Por exemplo, tem um programa de televisão que ele era famoso, um repórter, né? Que ele termina o programa dele, todo dia ele termina o programa dele e fala assim que o Deus de Jacó, Abraão e Isaac vos abençoe. Isso é bem coisa de crente. Entendeu? Mas por que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Né? O que? Ele está citando qual Deus? Esse Deus aqui, ó. Esse Deus judaico, ou seja, o modelo do Deus judaico. Por que ele acredita? Porque ele acredita que só esse modelo é o real, é o perfeito, é o melhor. Os outros. Então, você pode notar que as pessoas elas são condicionadas a ver um Deus à sua maneira. A sua tradição cultural e religiosa. E, em muitos, elas desprezam a visão de outros povos, de outras culturas. Isso começa a criar o chamado conflito religioso. Quem realmente está com a verdade? Quem realmente sabe qual é a verdade? Qual é o modelo de Deus verdadeiro? O melhor, o mais próximo da realidade. Muito bem. Então, nós vamos conversar a respeito do por que surgiu o conceito de céu e terra. Então veja bem, lá em cima
é um infinito fantástico. As pessoas olham uma coisa que aparentemente eles não entendem aquela grandeza que está lá em cima, onde está o sol, as estrelas. Então, lá em cima, todos os povos chamavam de céu. Ok? E aqui embaixo, a terra. A grande dualidade. Como eles andavam pela terra, pelo mundo todo, todos os povos, e ninguém encontrava Deus aqui na terra, certo? Só podia-se chegar à conclusão que Deus não habitava a superfície da terra, ou aqui na terra. Deus só poderia habitar o céu. Isso é uma questão muito primitiva de percepção da realidade. Outra coisa interessante, quando as pessoas começavam a viver a sociedade e percebiam as desgraças profundas em que a civilização passava nas grandes guerras, nas grandes carnificinas, nos conflitos, nas doenças, nas epidemias em massa, quando acontecia aquela coisa terrível na face da terra. Como explicar a presença de Deus aqui? Deus, na cabeça de muitos povos, era o indivíduo perfeito. Uma coisa extremamente perfeita que não poderia ser responsável por toda esta caoticidade do mundo, o sofrimento, a angústia, todas essas situações do mundo. Então, o homem já começa a pensar primitivamente na dualidade. Então ele já divide o mundo em duas partes. Ele começa a dividir. Ele divide o mundo em céu e em terra. Ok? Vamos tentar entender. Então, no céu deve morar Deus, o grande Criador de todas as coisas. Porque eu não sei, é infinito, é uma coisa que eu não entendo. E na terra moram os homens, a sua criação, e tudo que ele foi criado. No entanto, na terra existe uma coisa muito que é o mal. O mal impera na terra. E na concepção desses povos, o mal não poderia ser uma obra do divino, não poderia ser uma obra de Deus. Tá? Então, eles criam um universo, uma dualidade do céu, em contrapartida ao céu, em relação ao mal, eles criam então a ideia de inferno. Mas essa ideia de inferno, ela vem exatamente coligada com uma grande inteligência responsável pelo mal. Responsável por essa, vamos assim dizer, por todas as desgraças que a humanidade vivencia, que a humanidade passava. Então, se cria uma figura totalmente antagônica a Deus, que é o demônio. Ok? Então é muito fácil vocês entenderem como as pessoas começavam a criar ideias, a montar modelos. Porque se ele cria, na sua concepção, um Deus criador perfeito, esse Deus não pode criar o mal, não pode ser responsável pelo mal. De alguma forma, o mal deve estar ligado a uma outra pessoa, a um outro indivíduo também muito poderoso. Tá? E esse indivíduo só pode morar na terra, ele não pode morar no céu. Mas como você olha a superfície da terra, anda e não vê de cara, você nunca dá de cara com ele, você nunca sabe como ele é, ele não tem uma existência real, ele é apenas arquetipal, então tem um jeito de você esconder ele. Você esconde ele aonde? No fundo da terra. Né? E é interessante que todos nós sabemos que quando você vai entrando no fundo da terra, e o que vem do fundo da terra através dos vulcões, é aquela lava incandescente, aquele calor, aquele fogo destruidor. Então os homens da antiguidade imaginavam que lá no fundo da terra, o inferno obviamente deveria ser muito quente. Vocês estão me entendendo? Então, a partir dessa visão que os antigos começaram a ter, já existia na sua própria visão de mundo a grande dualidade. A dualidade era uma coisa extremamente arquetipal. Você quer ver como que é fácil entender por que os povos começaram a pensar em dualmente, em opostos? O próprio
A própria rotação da Terra provocando o dia e a noite, o fenômeno do dia e a noite, né? Olha, o dia e a noite. Essas duas condições primárias já criavam uma visão contraditória. A noite é escuridão, trevas, sem luz. E de dia, quando o sol aparecia, muita luz, muita luminosidade. Então, eles já começavam a pensar que as coisas eram opostas. Luz e escuridão. Luz e trevas. E eles observavam na natureza, sempre tinha no reino dos animais, no reino humano, homem e mulher. Sempre existiam duas coisas diferentes. Mas veja bem que são diferentes. A ideia de oposto é colocada na cabeça de quem classifica, de quem observa. Então eles colocam o quê? Né? O macho, né? A fêmea e o macho. Nesse contexto, o homem e a mulher. Quente, frio. Sabe, eles começam a classificar essas coisas dentro de uma visão aparentemente opostas. Ok? Muito bem. Dessa forma, as grandes religiões antigas, elas vão criar uma visão, o mito da criação, através da dualidade. Por exemplo, o judaísmo, no judaísmo, nós temos a seguinte visão da criação, da Gênesis. Nós temos Deus, uma figura ou uma energia que nós não sabemos, mas Deus cria Adão e cria Eva. Já cria a dualidade, o macho e a fêmea. A primeira manifestação, a primeira criação de Deus, no sentido assim, claro, que é a criação do homem, o casal primordial. No entanto, os hindus eles criam esse mito aqui. Vocês vão ver que interessante. Eles criam, Brahma é o grande Deus. É a palavra para Deus na Índia. E a criação começa com dois varões celestes. Shiva e Shakti, também o casal primordial. Agora, você vai na China, por exemplo, o taoísmo chinês clássico. Na China, ou seja, o taoísmo, ele vai pegar o Tai Chi, ele vai dar esse nome, o grande Chi, a grande energia primordial. Eles não chamam de Deus, eles chamam de grande Chi, o grande Chi, o Tai Chi, por isso a gente faz Tai Chi Chuan. É a mesma coisa. E da energia primordial manifesta-se as duas energias fundamentais, que é o Yang e o Yin. Tem alguma semelhança? Hã? E vamos muito mais longe nesse questionamento, nessa visão da coisa, quando a ciência moderna hoje, através da física quântica, a ciência descobre que tudo que existe na natureza, provém da energia pura. E a primeira manifestação da energia pura é o próton e o elétron.
Nós sabemos que com a combinação de prótons e elétrons, você tem todos os elementos que existem na natureza. Eu pergunto, será que o que foi passado para os antigos, para os povos antigos, os sacerdotes, que tinham contato com os planos espirituais superiores, que faziam perguntas aos anjos, faziam perguntas aos santos, aos espíritos. É óbvio que médium existiu em todas as épocas da humanidade, existiu paranormais sensitivos. Todos os grandes profetas bíblicos, judaicos, nós sabemos que eram indivíduos que contatavam anjos, saíam fora do seu corpo, eram levados para cidades astrais. Enoque fazia isso, Elias e muitos outros profetas que conversavam com os anjos. Hoje nós sabemos que esses anjos, entre aspas, né, qualquer sensitivo e paranormal moderno que já contata, viaja, entra em contato, conversa, dialoga. Mas pensem, há 2, 3 mil anos atrás, um cara sem saber que a Terra era redonda. E você chega para essas inteligências e pergunta sobre a criação do universo, do que as coisas são feitas. É óbvio que não podia ser muito bem explicado. Nem hoje com a física quântica a gente entende direito. E você vê, aqueles caras não faziam faculdade, gente, não tinham colégio. Malemar sabiam ler e escrever. E olha lá se soubesse ler e escrever. Como é que você vai explicar física avançada para esses indivíduos? Então, a melhor forma é criar símbolos, ideias simbólicas. E falar, olha, Deus cria uma energia, Adão, o primeiro casalzinho, a partir disso tudo é gerado no universo, todas as coisas. Na Índia, Shiva e Shakti já tem uma visão muito mais interessante. Deus manifesta, nós vamos ver as diferenças dos deuses. Que na Índia é um Deus panteico, ou seja, um Deus manifesto em todas as coisas. No judaísmo é um Deus imperador, que do alto dirige o mundo ditando regras e leis. Ele está separado do mundo, ele não compartilha com o mundo o Deus judaico. Agora, o Deus indiano é um Deus manifesto. E o que nós estamos criando na física quântica, a visão de Deus que nós estamos formulando na física quântica, é muito mais parecida com o Deus indiano do que com o Deus judaico. Nós somos a origem. Por isso que o indiano fala assim, nós somos deuses. Você é Buda. E Jesus falava isso claramente. Você é Deus, você faz parte dessa energia. Deus não está lá na altura dirigindo o mundo. Você é a manifestação dessa inteligência na Terra. No entanto, uma das coisas mais importantes que nós devemos entender, que toda visão da aparente dualidade, ela sempre provém de uma unidade. Todos os povos criam uma manifestação a partir da unidade. Como se as duas coisas fossem divididas e separadas. Mas o taoísmo é uma das únicas culturas que veem essas duas manifestações não como entidades isoladas que existem separadamente no universo. Essas duas entidades, essas duas energias só existem complementando-se umas às outras. O universo só existe por causa da interação dessas duas energias, dessas duas forças. Eles não veem, né? Eles não trabalham em detrimento do bem contra a parte do mal. O mal e o bem não vai acontecer dentro dessa separabilidade das coisas. Tudo vai estar conectado pelo próprio Deus. Ou seja, nunca as coisas estiveram desconectadas. Aparentemente, elas se manifestam de uma forma diferente, mas ainda continuam conectadas com o divino. Tá? Toda essa visão taoísta que eu tive, todo esse estudo, foi o qual eu tentei desenvolver, utilizar a física quântica para explicar exatamente esse modelo, para não ter coerência com a filosofia taoísta, com a filosofia budista, essa visão que eu fui tendo e aprendendo com os mestres, e tentar transformar isso talvez numa linguagem científica, física, para tentar dar uma luz, né? Mostrar um modelo de Deus diferenciado, ou da nossa posição dentro desse contexto, dentro do universo. Tá? Muito bem. Agora, a dualidade, ela não é reforçada na China e na Índia. Ela não é. A dualidade vai ser altamente reforçada, as ideias de separabilidade das coisas e divisão das coisas, ou seja, Deus fica de um lado e o demônio do outro. Essas duas coisas não se tocam, estão em guerras constantes, em conflito constante. O bem e o mal, o certo e o errado,
um mundo totalmente dividido intelectualmente é o mundo do ocidental, do ocidente. E essa filosofia, ela provém exatamente, né, do judaísmo clássico e dos pensadores gregos. Mas vamos reforçar que são os pós-socráticos, porque os pré-socráticos gregos, quando você estuda a sua filosofia, eles são muito parecidos com os pensadores taoístas, onde as coisas estão integradas e não divididas. E a Igreja Católica que dominou, e o próprio pensamento judeu, né, quando foi escrito, traduzido e debatido pelos pensadores judaicos, se assentaram muito na filosofia grega, no pensamento grego, que é o que discutia-se os pensadores naquela época. Ok? Então veja bem. Então, eu vou pegar os geômetras gregos, como é que ele pensava o universo. Como é que ele começou a pensar o universo e descrever o universo através de uma linguagem. Tá? Então, tudo começa com Euclides, né, que vai criar uma linguagem, além da linguagem filosófica, dos discursos filosóficos, Euclides cria uma matemática, uma geometria, ou seja, uma forma diferente de descrever o universo. Eu vou mostrar os furos da geometria de Euclides, os erros conceituais que existem na geometria de Euclides, quando você tenta usar essa linguagem para descrever o cosmos, o universo. Vai dar furo. Por exemplo, Euclides, ele cria uma série de postulados, né? Os postulados básicos da geometria de Euclides é, primeiro, a criação do ponto. O ponto é algo muito esquisito no pensamento euclidiano, porque o ponto é algo que, em primeiro ponto, veja bem, primeira questão, as características do ponto é adimensional, ou seja, não tem tamanho, não tem dimensão nenhuma, não tem largura, comprimento, espessura, ele é um nada geometricamente, não tem peso, não tem cor, não tem massa, ele não tem substância nenhuma, ele é hipotético, ele é teórico. Você tem que pensar em algo que não é nada. Eu brigava com o meu professor, né? Tá aí, os gregos já inventaram o nada. Né? Postularam o nada. É um absurdo isso. Em termos matemáticos. É igual hoje em dia o cara postular, né, o conjunto verdade sendo um conjunto vazio, por exemplo. Né? Isso é uma bobagem matemática, uma afirmação matemática. Você está afirmando a existência da não existência. Você está escrevendo matematicamente, isso é uma afirmação séria. Então, esse é o primeiro postulado, o ponto. O segundo postulado é a reta. A reta já começa da zebra. A hora que o cara vai criar esse modelo matemático, é um elemento da geometria de Euclides, para descrever o universo em que ele vive, já dá zebra. Porque a reta é, segundo os geômetras gregos, um conjunto de pontos colocado um ao lado do outro. Você veja, eu coloco um monte de nada que não tem espessura. Como é que um monte de nada que não tem espessura vai ter comprimento agora? Já começa da zebra, eu já começo a não concordar com esse modelo. Mas vamos dizer que é tudo teórico, vai tudo matemática, tudo bem, né? Aceita. É uma coxambração. Não quero ser muito chato. Ah, se eu tivesse lá na aula de Euclides, eu ia fazer o Euclides não dormir de noite com as minhas perguntas. Aí, aqui já dá a zebra da dualidade. Já dá a zebra. Porque quando o cara cria essa reta, ele começa a falar assim, até onde essa reta pode ir? Hã? Segundo a própria geometria. Vai até onde? Tecnicamente, os gregos vão inventar uma coisa. Presta bem atenção. Isso vocês têm que botar na cabeça uma coisa. Ó. Todos vocês vão responder para mim o que vocês cansaram de ouvir na escola, na aula de geometria. Mas se vocês ouviram a maior bobagem de todas e nunca questionaram o seu professor. Eu, como era um moleque chato, eu sempre questionava o meu professor. Mas professor de colégio, de ginásio, pode esquecer que eles não sabem é nada. Eles sabem muito pouco com profundidade as coisas. Agora, quando você vai nas universidades, você pega grandes matemáticos, grandes teóricos que vão discutir com você as bases
Aí eles falam, não, Laércio, realmente eles estavam completamente errados. Aí você, então tá bom, então eles estavam errados. Por quê? Olha só, quando você diz, principalmente o César Lattes, né? O César Lattes era ótimo para discutir essas coisas comigo. Ele adorava essas falhas na linguagem matemática. Por quê? O César Lattes era um físico experimental, ele só acreditava naquilo que ele podia medir. Se você não pode medir, você não pode conformar a verdade. Acabou. Ele falou que teoria não passa de masturbação mental. É isso que ele falava para nós. Não passa disso. Não resolve a questão. Olha, quando você diz que essa reta vai até onde? Os gregos inventam esse oito deitado aí, né? Ele inventa uma coisa chamada infi. E esse outro lado, ela vai até onde? Infinito também? Agora o Lalá vai perguntar assim para o Euclides, mas o que é o infinito? Mas nunca ninguém foi até lá para dizer que não tem fim. E se tiver fim, chegar você tá com a testa na parede do universo? Vocês estão percebendo que quando Euclides cria essa porcaria de geometria, ela é porcaria até um certo ponto, ela é legal até um certo ponto, você está entendendo? Dá para descrever, fazer continha matemática, fazer prédio, casas, ela é ótima para isso. Ela é ótima para isso, mas não é ótima para questionar Deus, não é ótima para você criar um modelo de universo, ela é extremamente errada, ela é falha, ela não serve para isso. Só que os gregos, só que os católicos, cristãos começaram a pensar exatamente com os gregos para criar o seu modelo de Deus, dentro de uma ótica geométrica. Por exemplo, infinito significa eu não sei. Presta bem atenção no que eu estou traduzindo. Quando o cara fala, o que é infinito, professor? Não sei. A melhor resposta que você pode dar. E o Euclides dava essa resposta. Infinito é? Não sei. A reta vai até onde? Não sei. Ela vai indo, bicho. Como eu sou um ser humano, estou na superfície da Terra, eu não consigo saber o que existe além da superfície do meu planeta ou pelo espaço? Como que eu posso afirmar que essa minha reta ela vai até o infinito? Eu não sei o que é infinito. Infinito é uma criação intelectual minha. Então, isso aqui significa incapacidade grega de compreender as condições de contorno do próprio universo. Mas você já criou o quê? Uma visão de que existe dois lados. E não que existe um lado só. Mas a geometria utilizada pela teoria da relatividade de Einstein para mostrar que o espaço-tempo e o universo não funcionam com essa reta, e que na verdade ela se fecha sobre si, é possível que ela se feche sobre si mesma e que o universo tem uma estrutura curva fechada sobre si mesmo, e que não existem retas no universo, só existem linhas curvas. Quando você trabalha de uma visão cosmológica do universo, global, você é forçado a pensar, dualmente, que existem dois opostos. Que existem os opostos mesmo, que existe aquele lado lá do universo e esse lado aqui do universo. E são lados completamente opostos. Quando você chega na rua, para a direita ou para a esquerda? São lados opostos. Até que ponto eu pôs a Terra é redonda? Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Vocês estão na superfície da Terra. Terra redonda. Você está aqui, você fala, esses lados são opostos. E o professor? Oposto uma ova. A hora que esses dois você andar bastante, esses lados vão se encontrar. Não tem oposto aqui. É uma circunferência, é uma coisa só. Não existem opostos numa circunferência. Matematicamente, você pensa a dualidade errada. A coisa foi andando, essa geometria passou desapercebida nas discussões, mas quando chega na Idade Média, ou no Renascimento, os pensadores começam a criar uma matemática, uma forma mais objetiva, vem um cara chamado René Descartes, um francês, um filósofo. Além de ser um matemático, ele era um grande filósofo, um grande pensador. Ele que tem aquela velha frase, penso, logo existo, Não é verdade? Ou seja, identificando a sua existência apenas com o seu ato de pensar. Quer dizer, então que o gato não existe, porque o gato não pensa.
Né? Tem uma série de coisas discutíveis. E esse cara vai criar uma coisa muito interessante na reta, que ele vai pela primeira vez pegar essa reta do Euclides e botar um zero aqui, ó. Ele vai associar números reais, aos elementos da geometria de Euclides. Isso piora mais ainda a filosofia do pensamento, porque ele cria para cá um conjunto de números positivos e cria por lá de lá um conjunto de números negativos. Ou seja, ele força as pessoas a raciocinar mais fortemente na dualidade das coisas. O mundo fica muito dual. Isso aqui enche a ciência, enche o pensamento moderno, enche a revolução industrial, e o homem passa realmente a dividir tudo e a classificar todas as coisas no mundo. De certo, de errado, de bom, de mal, de grande, de pequeno, de sábio, não sábio, burro, ignorante. Ele classifica, ele separa todas as coisas. Tudo ficou dividido. E Deus e demônio, céu e terra, céu e inferno, faz parte de uma maneira de pensar religião. Faz uma maneira de pensar o mundo, de pensar o divino, pensar o universo. Você está me entendendo? A Idade Média, que fez com que grandes pensadores da Idade Média reescrevessem a Bíblia, reinterpretassem a Bíblia, e criasse um canone, criasse aqueles concílios para discutir a verdade de Deus, indivíduos que pensavam dessa forma. Então essas ideias foram reforçadas, por isso que há o caça às bruxas na Idade Média. Porque existem os indivíduos, as bruxas eram exatamente as que serviam ao demônio. Aí existe espaço para Deus e para o demônio. Para pensar no mal, pensar no bem. Pensar no amor, pensar no ódio. Como duas coisas completamente diferentes que deveriam ser banidas. Então o Ocidente faz o quê? Ele procura banir totalmente da sua existência o lado negativo das coisas, que ele chama de negativo. Então ele cria a ideia de negativo e cria a ideia de positivo. E, por ignorância, ele só vai valorizar o positivo e vai banir de sua vida aquilo que ele julga negativo. Mas não se esqueça que isso é só a maneira que você criou para pensar o mundo. Agora eu pergunto, e se esse modelo que você criou é um modelo completamente errado, que nada tem a ver com a realidade? E você acaba passando e forçando o mundo, a sociedade, a aceitar a viver desse jeito, por essas regras. É o que a religião católica fez. Ou seja, a sociedade católica na época ela impedia as pessoas de pensarem diferente. Era um terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, você sabe o que é, né? Não se permite que se pense de outra maneira. Qualquer pensador que tente contrariar essa forma de ver o mundo era bruxa, era queimado na fogueira, era um herege. Vide quando Galileu começou a fazer suas observações científicas e a questionar as verdades impostas pela igreja. Foi por um tribunal da Inquisição, né? E teve lá que negar todas as suas afirmações. Ok? Muito bem. Então, eu quero que vocês entendam que toda cultura, ela tem um podre na história. Ela é uma forma de programar o ser humano para pensar. É uma forma de criar um programa para o Android pensar. E pensar de forma coletiva. Ou seja, todo mundo pensa igual. Todo mundo acredita nas mesmas coisas, nas mesmas verdades. Isso é muito fácil você dominar um povo assim que acredita nas mesmas verdades. E quando você se coloca como divulgador dessa verdade e o responsável pelo divino na terra, você se torna, por exemplo, os religiosos se colocavam como o poder na terra. Só eles tinham a procuração de Deus na terra. Eles podiam benzer, abençoar, soltar, libertar, né, condenar. Eles tinham a justiça divina em suas mãos. E ele garantia o céu para você, garantia a salvação para você. Tá?
Mas isso não passa de uma forma de ver o mundo. Você quer ver como os indianos veem o mundo? Então vamos tentar entender muito bem. O pensamento ocidental dividiu e separou. Quando ele dividiu e separou, tá? Eu quero que vocês entendam que o hinduísmo e o taoísmo, eles não fizeram parte da cultura ocidental. Ok? Eles só vão entrar no Ocidente há uns 30, 40 anos atrás. Antes disso, ninguém falava em hinduísmo no Brasil, nos Estados Unidos, nem tampouco em orientalismo. Tá? O indianismo e o taoísmo entrou na China, não, nos Estados Unidos com a imigração chinesa. Teve um pouco da cultura. E com o movimento hippie na década de 60 que a coisa se expandiu realmente os hippies adotaram muito essa cultura oriental em grande parte para tentar entender o mundo de uma forma diferente. Então, né, o Deus ocidental é um Deus assim, né? O Deus, eu posso até chamar judaico-cristão, tá? Porque as raízes são as mesmas, do cristianismo e do judaísmo. O modelo de Deus no judaísmo, que prega a igreja, que prega todos os crentes, todo aquele que anda com a Bíblia no braço, que tem uma massa hoje no Brasil e no mundo, Deus está lá no alto e Deus vive como um imperador. Ele é o Criador, ele julga, ele condena, ele manda para o inferno, separa, ainda divide os homens entre céu e inferno. E você tem o demônio aqui embaixo. Esse é o modelo na cabeça de todo cristão. O homem fica no meio. O homem, a humanidade. Ela fica todo o tempo nesta corda bamba, condenada, ou numa indecisão entre subir ou descer. Parece que esses dois indivíduos estão constantemente em guerra. Em guerra para... E o único fruto dessa guerra é o homem. O único motivo dessa guerra é o homem no universo. O demônio tentando encher a sua horda, que é o inferno, e Deus tentando puxar o máximo de pessoas que ele quiser. Né? Esse é o modelo do judaico-cristão. Então, o homem que está aqui, ele vive dividido entre Deus e o demônio. Qualquer igreja que você vai crente, ele tira o demônio de você. Você está com o demônio no corpo. Não dá certo a sua vida, tem algum problema, é o demônio. Certo? Você tem que ter Deus na sua vida, ficar do lado de Deus. Então você tem que colocar a sua energia no lado de Deus. Porque o demônio é alicia, o demônio é fogo na roupa. Ok? Muito bem. O islamismo é idêntico a esse modelo também. Porque o islamismo, ele é criado a partir do contato, presta bem atenção, que Maomé, ou Mohammed, certo? Tem com um anjo. Qual é o anjo que dita o Alcorão para o Maomé? Vocês sabem? Porque vem da mesma fonte judaica. Aqueles povos eram todos árabes, todos da mesma raiz, da mesma tradução, não tem muita diferença eles. O anjo Gabriel. Então, o que vai ditar todo o Alcorão para o Maomé, né, é exatamente o anjo Gabriel. Exatamente o mesmo anjo que aparece para Maria, para dar anunciação, para anunciar o nascimento de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Então as raízes históricas são idênticas. E o Alcorão, ele passa a ser escrito como um livro da lei. De Deus e o demônio, céu e inferno. Essas questões todas, idêntico ao modelo judaico-cristão, porque ele é construído dentro de um modelo judaico-cristão que é fundamentado na filosofia grega. Certo? E esse contato acontece lá por volta de 1000, né? Ou seja, 500, o ano 400 e pouco, 500 e pouco da era, né? Após Cristo. Então surge, é fundamentado o islamismo.
Porque o Islã ele tem uma visão, ele é uma cultura árabe, todos são árabes, mas o Islã, ele é Mesopotâmia, ele é do Iraque, da Arábia Saudita, aquela região. E os judeus é um povo com uma etnia e uma filosofia, uma religião muito própria, particular. Certo? Por isso que o árabe não se toca muito com o judaísmo. Até hoje, vocês vê a encrenca entre palestinos e árabes, ou seja, palestinos e judeus, árabes e judeus. E o cristianismo vem do berço do judaísmo. Ok? Então o desenvolvimento histórico da coisa que a gente tem que estar na cabeça. Muito bem, então ele é assim. Agora vamos ver o Deus indiano. O indiano é muito engraçado, porque é panteico, por isso que os caras, eles se confundem muito. Porque porque eles falam assim, não, meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o Deus, meu Deus verdadeiro. Agora os indianos, não, tudo para eles é Deus, tem milhões de Deus, milhares de Deus. Você não ouviu falar que os caras eles vão criticar? Você pega um crente, se você perguntar da religião hindu para ele, fala, não, mas lá tudo é Deus, tudo. Eles adoram centenas, milhares de deuses. E na cabeça deles, isso é heresia do cristão, porque só existe um Deus, um único Deus. É o Deus único, essa é a filosofia do Deus único. Certo? Por isso que eles não entendiam os romanos, que tinha o Deus Saturno, Deus não sei o quê, milhares de deuses, né? Um monte de Deus, um panteísmo a gente chama. Mas a visão indiana é uma visão muito interessante. É uma visão de que o divino, ou Deus, ou Brahma, quando ele cria o universo, ele não cria como substância morta, é ele próprio que se manifesta em todas as coisas. Então aqui, tudo que existe na terra, entre o céu e a terra, é divino. Ou seja, não só é divino, como é o próprio Deus. Por causa dessa visão, o cachorro é manifestação de Deus, esse copo é manifestação de Deus, o sol, a lua, as estrelas, tudo é manifestação das plantas, as flores, a própria terra, tudo, eles veem Deus manifesto naquilo. É Deus está ali, na cadeira, qualquer objeto, qualquer coisa, tudo é criação de Deus, tudo é não criação. É diferente de criação e manifestar. Não vamos confundir. O judaico cristão fala que tudo Deus criou. O indiano fala Deus manifestou. Por isso ele vê Deus em todas as coisas. Tá? Deus está em todas as coisas. Nesse modelo, você pode adorar, tudo é sagrado, tudo é divino, né? Você não tem um Deus indivíduo, pessoal, para qual você vai conversar, adorar, fazer oração e rezar. E pedir coisas para Ele. Por isso, na Índia, não se desenvolveu oração. E vocês vão entender que o budismo surge aonde? Na Índia. Eu vou fazer a pergunta, por que os indianos não foram brigar com o Buda? Porque o Buda não desrespeitou nenhuma das tradições filosóficas indianas. Nenhuma. Buda não foi perseguido, não foi torturado, não foi massacrado, que nem o Jesus foi. Jesus pregou só 3 anos, os negros já pegaram ele da cruz. Subversivo, né? O Buda não. O Buda viveu até os 85 anos de idade. Buda pregou mais de 30 anos na vida dele. E todo mundo adorava o Buda na Índia. Os indianos, as castas, todo mundo acolhia ele com uma maravilha. Um sábio. Morreu de velhice. Porque Buda, a filosofia do budismo é muito interessante. Buda nunca discutia com seus discípulos Deus. Sabia disso? O budismo não existe o modelo de Deus. Não tem. Esses mestres preferem fazer com que você desenvolva
que você encontre Deus dentro de você. Ó, então, no budismo e no hinduísmo mais clássico, principalmente no budismo, o hinduísmo não é tão assim, mas o budismo cria uma nova forma de ver o divino e de buscar a compreensão desse divino. Então, Buda prega, você só pode compreender Deus, você só pode entender Deus quando você encontrá-lo dentro de você. Então, buscar Deus dentro de cada um. Essa é a base do budismo. E, por isso, se Deus está dentro de você, aonde está o demônio? Segundo o budismo. Aonde? Também. Se você criar essa dualidade, ela só pode estar dentro de você. Então o demônio também está dentro de você. Eu vou citar agora uma visão budista, uma historinha budista, para vocês entenderem isso claramente, tá bom? Deixa eu pegar a cadeira para eu sentar. Eu gosto de contar a historinha sentado. Né? Bom, existia um mestre Zen é budismo Zen, no Japão, e um samurai, o chefe da guarda dos samurais do imperador, era o samurai chefe. E samurais, eles eram treinados desde criança a ser guerreiros, eles eram a guarda de elite do imperador, isso que é um samurai, ok? Homens treinados para matar. Não eram homens para filosofar. Certo? E o japonês tinha aquela coisa de honra. Ele cortava a cabeça do negro, olhou torto para o samurai, ele já arrancava a espada e cortava você no meio. Eram indivíduos violentos e arrogantes. E esse chefe dos samurais foi até o mestre Zen, sentou-se na frente dele no mosteiro, e fez a seguinte pergunta para o mestre Zen. Mestre, existe essa história, essa coisa de céu e inferno? Presta bem atenção. Olha como o mestre respondeu para ele. O mestre olhou para a cara do samurai e falou, escuta aqui, mas quem é você para me fazer essa pergunta? Ora, meu senhor, eu sou o chefe dos samurais do imperador? Ele ri, né? Mas como chefe dos samurais, você com essa cara mais parece um mendigo? Imagine o que aconteceu com o samurai sendo ofendido pelo mestre. O homem virou uma fera, um demônio, levantou-se, arrancou a espada e pronto para cortar a cabeça do mestre. E o mestre quietinho ali, olhando para ele, sorrindo, diz, é neste momento que se abrem as portas do inferno. O samurai coça a cabeça, começa a entender a história, embainha a espada, ajoelha-se na frente, senta aquele jeito de samurai do japonês, né? Se curva, agradece ao mestre. E ele fala assim, e neste momento se abrem as portas do céu. Qual foi a pergunta? E o que exatamente o mestre respondeu? Céu e inferno está dentro de você. A sua raiva, o seu ódio, a sua ira pode criar o inferno a qualquer momento. Você pode matar, destruir. Mas a hora que você compreendeu, veio a sabedoria, você me cumprimentou e curvou-se diante de mim, as portas do céu se abrem, porque você coloca o seu céu que está dentro de você para fora. Com harmonia, com bondade, com respeito, com agradecimento. Então o budismo clássico, o budismo Zen, sempre ensinou que não existe o céu e não existe o inferno. Você carrega essas duas coisas dentro de você. E Jesus dizia isso constantemente, hein? Olha, o reino do céu se encontra dentro de você. Vou dar um exemplo.
Vamos dizer que você está completamente angustiada por algum motivo, deprimida, né? Muito deprimida, angustiada. Eu te levo para a praia. Agora. Um lugar lindo, maravilhoso, cachoeiras maravilhosas. E você continua angustiada, deprimida, porque você carrega o inferno aonde? Eu posso fazer você passar por um portal estelar, um Stargate. Você sai num outro mundo, num outro planeta, lindo, maravilhoso. É o céu na Terra, aquela população que não tem guerra, não tem fome, não tem doença. Planeta avançadíssimo. Mas você carrega dentro de você o quê? Sua angústia, a sua depressão, o seu mal, a sua dor. Então, não existe céu, lugar. É você que faz o lugar. Por isso, Deus dizia, o céu deve ser procurado e nunca deixar que o inferno manifeste-se, porque ele está dentro de você, ele está aí, a qualquer momento ele pode se manifestar. É só você permitir. E quando perguntavam para o Buda, a seguinte pergunta: mestre, fale-me sobre a origem do mal no mundo. Uma pergunta clássica. Será que ele ia responder que era o demônio? Será que Buda iria arrumar um culpado para o mal no mundo, uma figura tentadora do ser humano, poderosíssima, com grande tecnologia, ciência, poderes mentais, poderes sofisticados? Tão sofisticado que desafia Deus, o Todo-Poderoso? Buda dizia, não existe mal no mundo. O mal também não existe no universo. O mal só tem um local onde ele reside. Dentro do próprio homem. Ok? Muito bem. Foi um pastor ocidental, certo? Num congresso ecumênico. Você sabe o que é congresso ecumênico? Congresso ecumênico que reúne todas as religiões. Certo? Reúne crente, budista, taoísta, Dalai Lama, todo mundo lá naquele congresso. E de repente um mestre zen, né? E um pastor crente, aqueles telepastores bilionários, né? Rico, poderoso. Chega um mestre zen e faz a seguinte, no diálogo: oh, muito prazer, né? Queria conhecer um pouco da sua religião, né? Vamos conversar um pouco, né? Ah, claro, tudo bem, vamos conversar. Então esse pastor crente já começa: eu acredito, a minha religião, nós acreditamos em Deus. Deus é o cerne de nossa religião. Porque Deus é a única figura poderosa, criadora de todas as coisas nesse universo. Na minha religião, nós acreditamos que só Deus tem o poder da criação. E Deus criou todas as coisas que existem no universo. Porque Deus é o único que pode criar. O senhor concorda? O mestre Zen. Agora o mestre Zen faz a seguinte pergunta para o pastor: quem criou o pecado? Óbvio, né? Na mente do pastor, quem criou o pecado? O demônio. Ah, é óbvio que é o demônio que cria o pecado. O demônio que instiga a humanidade, que instiga o homem ao mal, ao pecado. Segunda pergunta do monge: quem criou o demônio? Não se esqueçam da primeira afirmação do pastor. Só Deus tem o poder da criação, só Deus cria. O cara foi Deus que criou o demônio. Ele teve que admitir. Aí ele faz a seguinte pergunta, para quem pensa, você vê que a dualidade ela não tem saída, ela é uma forma de pensar errada.
Aí o mestre Zen, para pegar ele na curva, pergunta, então, me diga, quem é mais pecador? O demônio que cria o pecado ou Deus que cria o demônio para criar o pecado? Isso é o pensamento dual. O pensamento dual, ele não tem saída. Quando você vai fazendo pergunta, ele é linear. Como ele é linear, ele não tem uma raiz. Não há uma resposta, o cara fica perdido. É mesmo, né? É. E agora? Quem é mais pecador? Se o Deus é o Todo-Poderoso e o único Criador, se ele não gostasse da criação do demônio e estava enchendo o saco, descria. Né? Está atrapalhando o universo, está atrapalhando o mundo, está atrapalhando a evolução da humanidade, de todo mundo. Você não é Todo-Poderoso? Não foi você que criou? Se você que criou, vai lá, chega para lá no demônio e volta ele de novo, né? Descria. Não gostei da criação. Né? Defeito de fábrica. Volta para o recall. Deleta o demônio. Né? Tira fora. Mas você percebe que é o seu modelo de Deus que cria o demônio? Que as outras culturas não veem isso. Né? Eu vou contar uma outra historinha que eu acho legal, que é o mesmo diálogo, né? Esse mesmo telepastor já ficou meio, né? Chegou assim pro mestre Zen, aquele mestre com aquela roupinha simples, aquele cara que chega com aquela puta BMW, aquele puta limousine, para na frente do congresso, né? 10, 20 segurança em volta do cara, o cara tá aquele ternão em gravata, esse é o pastor, telepastor, né? Tipo Bispo Macedo e outras coisas mais, né? Brasileiros, aqueles poderosos, né? Ou quando vem o Papa, né? Lembra do Papa? 500 negros em volta, polícia militar, exército cercando na rua para ninguém chegar perto, Papa móvel à prova de bala, né? Aquele puta desfile da autoridade. Aí o mestre Zen, ninguém liga para ele, ninguém sabe que ele existe, né? Não tem poder nenhum no mundo, né? E nesse diálogo, esse homem chega assim: olha, eu quero falar para o Senhor do meu Deus. O meu Deus, né, me deu essa vida maravilhosa que eu tenho. Esse meu Deus me deu essa esposa maravilhosa, esses 2 filhos que eu tenho. Me deu esse carro maravilhoso que eu posso dirigir. Me deu aquela mansão maravilhosa onde eu moro. O meu Deus, né, deu 4 apartamentos que eu tenho, uma casa na praia, né, uma rede de televisão. Meu Deus me deu tudo isso, a minha religião me deu tudo isso. E a sua religião? O que você conseguiu com a minha religião, com a sua religião? Ele falou, a minha religião me tirou tudo. A minha religião tirou tudo que eu tinha. A minha religião tirou o meu orgulho, tirou o meu ego, tirou toda a minha riqueza. E me deixou muito mais próximo de Deus. Vocês estão entendendo? Como o oriental vê, como o monge ele tem uma visão diferente das coisas? Como ele vê Deus de uma forma completamente diferente? O que é estar mais próximo de Deus? O que você quer de Deus? Então, é muito importante que nós possamos compreender exatamente a origem de toda a dualidade no mundo. Ela é cultural. Tem muitas culturas que não pensam dessa forma. E nós temos que aprender que existe essa forma alternativa e diferente de pensar o divino. Existe uma forma interessante de eu mostrar para vocês que quando vocês enxergam apenas uma parte do todo, vocês são obrigados a ver a dualidade aparecer. Mas quando vocês têm uma visão mais ampla, a dualidade não existe mais. Eu vou colocar um desenho aqui, muito interessante para vocês observarem, né? Vamos acompanhando comigo aqui. Muito bem. Quando você tem uma visão do todo, você vê um círculo.
Quando você tem uma visão muito restrita do todo, monodimensional, você vê uma reta. Ok? Muito bem. Quando você olha de uma forma circular o mundo, imagine essa bola rodando aqui. Ela rodando. Projeta a sombra dessa bola naquela reta. Se você projetar a sombra dessa bola na reta, você vai ver que essa sombra ela faz assim, ela vai até lá, ela fica oscilando entre esse ponto de equilíbrio, tá? Entre o máximo e o mínimo. É como se ela oscilasse entre o bem e o mal. Entre Deus e o demônio. Porque você está enxergando as coisas oscilando assim. Mas se você tiver uma visão mais ampla, você vê que, na verdade, ela não está oscilando entre o bem e o mal. Ela está fazendo um movimento circular, onde não tem começo e não tem fim. E não tem duas pontas opostas. E separadas e distantes. Essa é uma forma muito particular de eu mostrar para vocês matematicamente que quando você amplia a dimensão da reta, você não vê a coisa como uma reta, mas como um círculo, que o taoísmo, toda a filosofia taoísta, ela pode ser descrita dentro de um círculo, onde não tem pontas, onde não tem começo nem fim, não há princípio nem fim, não há o bem e o mal, não há o certo e o errado, não há o grande nem o pequeno. O yin e o yang são complementares, são forças que se completam. São forças que se complementam. O yin e o yang, a visão yin e yang no Oriente, o taoísmo tem esse famoso símbolo clássico, que os crentes chamam esse símbolo do demônio. Chamam mesmo, da nova era, o símbolo da nova era, símbolo do demônio. Vamos ver o que quer dizer esse simples símbolo do Tai Chi, ou do Teiji, como eles chamam. Essa é uma equação cosmológica do universo, do pensamento taoísta. É assim que os chineses escreveram aquilo que os gregos tentaram escrever com a sua geometria. Vocês estão me entendendo? Tudo é uma forma de você escrever a coisa. Né? Então veja bem como é que eu vou desenvolver esse símbolo. Por que os chineses eles não criaram um símbolo quadrado? Primeiro ponto. Vamos ver, eu sempre questiono, né? Por que o chinês não chegou e fez assim? Né? Fez um quadrado. A primeira pergunta, por que ele fez um círculo? Primeira coisa. O círculo, porque dá essa ideia de continuidade harmônica. E todas as partes são iguais. O quadrado ele tem os cantos, então esse lado é diferente do outro, tal. Aqui não. Aqui, cada ponto do círculo ou da circunferência são idênticos. Muito bem, ele podia chegar e simplesmente fazer isso aqui, ó, dividir no meio, uma reta, preto aqui, branco aqui, como os desenhos que vocês conhecem. Mas a pergunta é, por que os chineses realmente fizeram uma coisa assim? Como se fossem duas coisas em entrelação, mas na verdade ele queria dar isso aí a ideia de movimento, que essas energias estão em movimento. Então isso aqui é movimento. Nos chineses, isso significa mutação. Essas forças estão em constante mudança. Constante movimento, transformação. O que você acha que hoje é mal, amanhã vira bom. O que é bom pode virar mal. E assim é o movimento. Outra pergunta. Ele colocou preto aqui, branco aqui. Mas por que ele coloca duas bolinhas de cores opostas aqui? Vamos supor que esse lado aqui é o branco da coisa. Tá? E esse lado é o preto. Então, o lado branco, os chineses chamam de yang. E o preto, eles chamam de yin. Agora, a bolinha preta, eles chamam de jovem yin. A bolinha branca, eles chamam de jovem yang. Por que ele faz isso? Ele faz isso mais uma vez para mostrar, e está dentro do outro, né? Não está dentro do outro. Por exemplo,
Porque uma coisa que é jovem, com o passar do tempo, o que acontece? Vira adulta. Mas para ela virar adulta, o que tem que acontecer com essa velha que estava aqui, com essa grande? Não, ela tem que deixar de existir, ela tem que diminuir, envelhecer. Ela vai desaparecendo. Então, ele dá a ideia de que tudo que é Yang hoje vai virar Yin. É como o dia e a noite. O dia é Yang, super Yang, mas com o passar do tempo, o dia vai esvaecendo, vai morrendo. E daquela energia Yang começa a vir a Yin, nascer a Yin. E depois a Yin toma toda a conta quando é noite completa. E o ciclo se repete no dia seguinte. Então ele diz que não existe uma energia isolada, e elas são as mesmas. Dentro de cada energia, que eles chamam de Yin, tem o Yang, dentro do Yang tem o Yin. Ou seja, é uma coisa só em movimento. É a mesma energia. O mestre diz que é uma moeda, é a mesma moeda. Quando você olha de um lado, você vê Yin. Quando você olha do outro, você vê o Yang. Mas é o ângulo que você vê as coisas. Mas na verdade, se você tiver uma visão ampla, você sabe que não existe o Yin nem o Yang. Só existe a moeda. Ah? Quando você lê o livro famoso Bhagavad Gita, Krishna se apresenta como Deus. No livro. Ele se apresenta como Deus, Criador, poderoso de todas as coisas. No diálogo. Vai ter uma parte do diálogo com Arjuna, que o Krishna vai falar assim: agora, Arjuna, eu vou mostrar uma face minha que poucos homens têm coragem de ver e de admitir que sou eu. O Krishna faz assim, ele simplesmente se vira e aparece a cara de um monstro, como se fosse de um demônio, de um ser horrível e feio, que ele se assusta todo, né? Ele não quer nem olhar para aquela coisa horrível. E depois ele vira de novo e volta a ser o Krishna. Para falar isso, né? Para falar que aquilo que você pensa que é Deus, demônio, céu e terra, está tudo incluso ali, está dentro do próprio ser. Está manifesto, você tem que entender isso. Que o céu e o inferno está dentro de você, que o céu, que Deus também está, e o demônio também. É só você deixar manifestar-se. É a história do samurai, né? A hora que o samurai deixa se manifestar o seu ódio, as suas energias primitivas, o seu ego, é o inferno que ele está criando na Terra. E ele vai viver nesse inferno. A hora que ele deixar manifestar-se a humildade, a bondade, a condolência, as energias do céu manifestam na Terra, criada por você mesmo. Nunca se esqueçam que as guerras, os conflitos são criados por nós mesmos, pelo próprio ser humano. Disso nós temos que ter muita consciência. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou dar uma lida no texto número 2 do Tao Te Ching. E vocês vão entender por que o taoísmo não pode conceituar céu e inferno. Por que ele não pode conceituar Deus e demônio? Por que ele não pode criar a divisão da dualidade? O Tao Te Ching é um livro com 81 poemas, escrito no século 6 a.C. por um grande filósofo chinês chamado Lao Tse. É óbvio que o livro, como todas as gêneses dos grandes textos sagrados, começa falando de Deus. Óbvio, Deus. Não é? Então é óbvio que Lao Tzu vai abrir o primeiro texto falando de Deus. Mas o que será que um sábio taoísta do século 6 a.C. vai falar sobre Deus? Não se esqueçam que esse cara não tinha influência do Ocidente. Não tinha influência do judaísmo, do cristianismo. Certo? Podia ter uma certa influência do hinduísmo, mas o povo chinês era um povo muito fechado. Tinha pouco contato. Então, Lao Tzu, um homem muito sábio, um pensador muito sábio daquela época, ele escreve o primeiro texto. Eu não vou ler ao pé da letra, mas eu vou traduzir a ideia. Simplesmente ele vai dizer o seguinte: presta bem atenção se tem lógica o que ele vai colocar ou não. Veja se tem lógica. Ele diz assim: nós somos atualmente, no estado de consciência que nós estamos, nós somos criaturas tão primitivas,
Nós vivemos numas trevas tão grandes que nós não sabemos quem somos, o que é essa grandiosidade toda. Nós não entendemos nada sobre nós somos um grande ignorante, nós vivemos numa profunda ignorância. Se nós vivemos numa profunda ignorância, qualquer ideia ou modelo de Deus que eu criar, certamente vai estar errada. Então, veja bem, o taoísmo parte do seguinte princípio, a filosofia taoísta. Não existe um modelo de Deus que eu vou pregar para todo mundo. Por quê? Porque vai ser eu que vou criar esse modelo. E vou criar esse modelo dentro da minha ignorância, das minhas trevas, do meu ódio, da minha visão dual de mundo. Tudo que eu sou, eu vou criar um Deus assim. Por isso, né, existe uma frase na Bíblia, que eu acho uma das mais erradas se você é interpretado por um ângulo. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Se você pensar, presta bem atenção, na teoria da física quântica que a gente está desenvolvendo, que Deus cria o homem ou qualquer coisa a partir do Ti, a partir da substância primordial, o campo, tudo bem. Aí não está errado você afirmar isso, você pensar desse jeito, mas as pessoas não pensam assim. Por quê? Só o homem, na visão judaico-cristã, é criado à imagem e semelhança de Deus. O cavalo, o gato, o cachorro, pode esquecer. Né? Aí, o mestre oriental diz assim, esse é o maior erro que existe nos textos bíblicos. Deus não criou o homem à sua própria imagem e semelhança. São os homens que criam os deuses à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, um Deus vingativo, um Deus dual, um Deus de ódio, um Deus que vinga, um Deus que manda o indivíduo para o castigo eterno, para a masmorra eterna. O típico modelo do império da época, né? Aquele modelo imperial. E aí ele brinca e diz assim, certamente se as vacas fossem inteligentes e pensassem, o seu Deus teria chifre. E vou contar como a cabeça dos crentes é desse tamanho, eles não conseguem pensar no universo. Uma vez estava tendo um debate na TV Record, naquele programa dos pastores, era um programa chamado 25ª Hora na época, eles discutiam um monte de temas, certo? Mas eles faziam o seguinte, botavam um pastor crente, um pastor católico, um monte de pastor de várias religiões, até um católico tinha, tá? Só não tinha budista ali. Mas é todas as igrejas evangélicas representando as igrejas evangélicas e um padre representando o catolicismo. E um belo dia, e o apresentador era o apresentador da Igreja Universal, era o pastor da Igreja Universal, certo? Tudo bem. Aí eles vão discutir ufologia, e leva 2 amigos ufólogos meus, bem casuístico, tal, né? Aí, naquela discussão, se tem ET, se não tem ET, aí esses meus amigos ufólogos vai falar, olha, existe uma raça de seres fotografados, nossas pesquisas, no mundo inteiro, desse tamanho, cabeça desse tamanho, zoiudo, cinza, greys, muito mais inteligente que qualquer raça humana, milhares de anos na frente, vem com uma tecnologia avançadíssima, né? Atravessa as grandes distâncias interestelares, chega aqui na Terra, esses seres são muito mais inteligentes. O pastor tem um chilique. O pastor tem um chilique, ele morre. Fala, como? E pega a Bíblia. Como? Se está aqui escrito na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós, bonitão. Como é que pode existir uma coisa feia, zoiuda, desse tamanho, muito mais inteligente que o homem? Não pode existir. Isso aí é tudo mito. Você vê onde a inteligência dele se baseia? Não no fato em si, mas na palavra que está escrita, que ele interpretou desse jeito. Então, na cabeça dele, ele nunca vai aceitar ET. Nunca vai aceitar ET. E principalmente, diferente daquilo que Deus criou, porque Deus criou. Nós somos igual a Deus. Então, nós somos a única coisa maior que Deus criou no universo. Entendeu? Qualquer outra, né, criação, isso é bobagem, não posso admitir isso. Então, na cabeça do crente não vai entrar o ET. O ET é coisa do demônio.
Feio, zoiudo só pode ser filho do demônio, que é essa coisa horrível. E vou contar uma história para vocês, clássica. Tem um casal, era um casal de testemunhos de Jeová, crentes. Eles, uma época, foram abduzidos por uma nave extraterrestre. E o cara era pastor da testemunha, de uma igrejinha de testemunho de Jeová. Certo? Todo mundo sabe quem eu estou falando, quem gosta de ufologia. E outra, eu posso até falar o nome deles, porque eles mesmos escreveram, está no livro deles essa história. Chama o casal Hermínio e Bianca. E outra, foram abduzidos, eles tiveram a sorte de ser abduzidos por um cara humano, bonito, alto, loiros, lindos. Não é aquele baixinho, sim, horrível e feio, quando ele já chutava o pé do baixinho já. Né? Já ficava louco, era um demônio mesmo. Pois ele, durante todo o tempo que ele teve dentro da nave, ele estava num estresse tão grande. A mulher dele não, a mulher dele conseguiu ficar calma, conversar com os ETs numa boa. Mas ele ficava com a Bíblia na mão, com a Bíblia, agarrado na Bíblia o tempo todo, tentando exorcizar o ET, porque eles eram coisa do demônio. Era o demônio que estava na frente dele, e eles não podiam aceitar aquela situação. Certo? Hoje, uns 30 anos depois, eles estão muito diferentes. Mas como eles encararam aquele fato e aquele fenômeno baseando-se na sua religião, no seu conhecimento do universo, do céu, foi o maior vexame diante daquelas grandes inteligências divinas enviadas ao planeta para acordar a humanidade dessas trevas profundas. Aí vocês vão ver o quanto a religião, quando ela é primitiva, ela trava e bloqueia o conhecimento do homem com relação ao universo e com relação a si mesmo. Porque ele criou o demônio existia. E toda aquela palavra eletrônica abduziu, arrancou ele de lá na marra, só, né, veio de fora. Deus não é. Anjo também não é. Só pode ser o demônio. Então, enquanto o homem estiver com o demônio na cabeça, ele não consegue se elevar nas estrelas. Ele não consegue aceitar aqueles seres que vêm trazer uma luz para a Terra, se for de uma forma diferente daquela humana, que ele acredita que é imagem e semelhança de Deus. Então Deus para ele é igual a nós, barbudo, cabeludo, certo, tal, sentado num trono. Deus está lá sentado num trono, cara. E os cristãos acham que Jesus está do lado direito dele. Não é o menino, é o filho dele, filho de Deus, do lado. Olha, cara, eu tenho uma coisa. É uma brincadeira que eu faço. É uma brincadeira com todo respeito às religiões, mas é uma brincadeira que eu quero que você pense. Se Jesus é considerado o único filho de Deus, nós somos filhos de quem então? Vocês tirem as conclusões. Né? Porque nós já somos excluídos, né? Já somos excluídos. A história de quem criou o pecado. Você percebe que a religião judaico-cristã, quando você vai ser batizado, é para libertar você do pecado original. Você já nasce pecador. Você já nasce com o pecado. Não tem nada a ver com o que Adão fez com a Eva lá no paraíso. Você já é pecador. Você já é considerado, você já nasce, você não é divino. Ninguém considera você um divino. Uma criatura divina. Não, você é um pecador. E se você não redimir os seus pecados, você não ascensiona para o céu. Então você tem que ser batizado. E a religião católica, ela faz isso, ela vai para tudo quanto é parte do mundo tentando batizar os negros. Porque eles acreditam, se o cara não for batizado, ele não vai para o céu. Veja a que ponto chega a ignorância do ser humano. Porque eles acreditam que só a religião deles salva. Que todos os seres humanos, o budista, o taoísta, o chinês, o negro lá na África, tal, se morrer sem batismo, não vai entrar no céu. Tem um carimbo do pecado no peito. Você, com essa marca, para lá. Pensem, comecem a raciocinar. Vocês são pessoas inteligentes. Comecem a questionar as religiões. Comece a questionar a religião que você vive, aquilo que você acredita. Porque aquilo que você acredita é aquilo que você leu em textos antigos. Não é aquilo que você vivenciou. É aquilo que você foi condicionado a acreditar que é uma verdade. Mas nunca também, ninguém te deu oportunidade de você estudar o hinduísmo, o budismo, outras formas de pensar e de ver o mundo.
Você está preparado para encontrar os ETs? Quando as naves começarem a pousar? Quem está preparado para dialogar com eles de uma forma aberta, pura, sem os preconceitos humanos, sem os modelos humanos de ver o mundo e ver o universo? Da mesma forma, você vai projetar para o ET o bem e o mal. Você vai chamar o ET de criaturas de Deus ou de demônio, confederado ou não confederado, ET bom, ET mal, porque você projeta a sua visão de si mesmo para fora. Você não vai entender o ET, porque você não entende a si mesmo. Será que estamos preparados para esse grande encontro com as grandes inteligências do espaço? Pensem bem, pensem bem. É isso. Então por hoje é só. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.